E se eu quiser assustar você um pouquinho e fazer você entender que nós não temos tanto tempo assim? Não é que eu vou marcar a data. Se você viu o meu vídeo falando que ninguém sabe o dia nem a hora, não é isso que eu estou falando. Mas há um marcador de tempo importante para você saber que nós estamos na última geração. Fica comigo e eu vou esclarecer isso para você pela Bíblia. Olá, eu sou Haroldo Maranhão, sou pastor do Ministério Cristão Alfa e Ômega aqui em Alphaville. Sou apaixonado por escatologia, tive muitas pessoas que me ensinaram ao longo do tempo muitas coisas. E aí eu fui crescendo, aprofundando um pouco mais e ainda mais nos tempos em que vivemos. Eu vejo que todo esse estudo me ajuda a entender um pouco melhor e poder compartilhar com você algumas coisas que eu creio serem relevantes. A principal delas é que a interpretação alegórica de escatologia, ela fazia todo sentido antes de 1948, porque nada acontecia no cenário profético. Então os irmãos que liam Apocalipse, que liam algumas passagens de juízo no Velho Testamento, os profetas, eles podiam entender que era como se fosse uma figura alegórica de tribulação na vida, de problemas, dificuldades, um reino eterno do Senhor, então não um milênio exato, preciso, mas a eternidade para sempre, tudo simbólico, tudo alegórico. E quando tudo é simbólico e tudo alegórico, qualquer pessoa pode criar a sua alegoria ou a sua simbologia, que cada um tem a sua e está tudo bem. É um sentido bem amplo de aplicação de palavra. Mas a Bíblia ela é muito exata e muito precisa em tudo. Em números, em datas, em nomes, em genealogias. Deus é um Deus de precisão. Deus criou a matemática para criar as medidas da Terra. Deus criou a inteligência química e física para criar tudo e ser governado, o que nós conhecemos aqui como criação, ser governados pelas leis da física, da química, da biologia. Todas as leis que o Senhor criou para organizar a sua própria criação. Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então é tremendo um Deus tão lógico achar que Ele agora, no final do tempo, é de qualquer jeito, é de repente, é súbito. Sim e não. Súbito para quem não estuda, para quem não vigia, é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai ser de surpresa para quem não está atento, para quem está em trevas. Mas vós não estáis em trevas para que aquele dia vos pegue de surpresa. Então nós que somos igreja, que entendemos, que estudamos e compreendemos, não seremos pegos de surpresa. Por que eu falei até 1948? Porque em 1948 as Nações Unidas se organizaram, teve todo o movimento sionista por causa da Segunda Guerra, por causa do Holocausto, por tudo aquilo, aquela coisa horrível que aconteceu. Então foram criar, de alguma maneira, na sua agenda, mas seguindo a agenda de Deus que os moveu a fazer aquilo, e o Estado de Israel foi criado num lugar horroroso, um terreno horrível, uma terra árida, um lugar muito feio, muito difícil, muito ruim, mas eles começaram ali com a palavra do Senhor de que aquele lugar iria florescer como um jardim. E hoje Israel exporta flores, exporta frutos, hoje Israel prosperou, hoje Israel influencia completamente o mundo, a área de tecnologia não existiria sem as descobertas dos judeus. Há algum tempo atrás quiseram boicotar produtos de Israel nessas discussões todas que acontecem, mas se eles fossem boicotar os produtos de Israel, não haveria nada da área de tecnologia funcionando. Perceberam que não era bem assim, porque há uma bênção do Senhor sobre Israel, há uma bênção do Senhor sobre o seu povo. Então, em 48, ele começou a tratar de novo com Israel. Trouxe de volta para casa, começou a cumprir as profecias. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, uma guerra impossível em que eles iam ser massacrados pelos seus inimigos, o Senhor lhes deu vitória, eles reconquistaram Jerusalém, Samaria, Colinas de Golã. Então ali a figueira floresceu. E qual a profecia da figueira? Que a geração que viu a figueira se restabelecer e florescer não passará sem que tudo aconteça. Tudo aconteça, profecia escatológica de Jesus em Mateus 24, aponta para o fim dos tempos. Então nós temos que ir até o fim dos tempos para começar o milênio, a volta do Messias para reinar, menos 7 anos da grande tribulação. Jesus disse que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Algumas pessoas começam a fazer contas de quanto tempo que dura a geração, qual é a geração que o Senhor está falando, dividem ali as genealogias de Mateus, então daria ali uma quantidade de anos. Eu não creio exatamente assim, porque não disse que era para contar o tempo de uma geração. O que Jesus disse é que esta geração não passará, esta geração não vai morrer sem que tudo aconteça.
Então, quem estava vivo em 1948 para ver o que aconteceu, entenda, já está muito mais avançado de idade agora do que a gente pode pensar, porque, na verdade, ainda precisaria de mais 7 anos para essa geração passar. E não apenas isso, mas você imagine senhores bem idosos sobrevivendo à grande tribulação que virá e sobrar vivos do outro lado para dizer que ainda não passou toda a geração. Eu creio que não é essa a ideia que o Senhor tem. A ideia é que essa geração não vai passar até que tudo aconteça, porque a própria grande tribulação vai causar uma grande mortandade, muitas pessoas vão morrer e com certeza as pessoas mais idosas com a saúde mais frágil dificilmente sobreviverão. Então, qualquer que seja a maneira que você calcule aqui que a geração não vai passar sem que tudo aconteça, você vai perceber que nós estamos muito no avançado da hora, principalmente considerando que 7 anos a menos dos últimos dias é uma conta que ainda causa mais expectativa de sairmos daqui antes que tudo isso aconteça. Como eu já disse para você, eu sou da linha escatológica de pré-tribulação, o arrebatamento antes do início da grande tribulação. Por quê? Eu expliquei num outro vídeo, por conta de que estes 7 anos dizem respeito a Israel, a Jerusalém, e não dizem respeito à igreja, porque dizem respeito ao Senhor espremer a humanidade que o rejeita, que o abomina, dar a Satanás e ao anticristo o direito de governar, de reinar, porque é o que a humanidade quer. Então, se a humanidade rejeita o Senhor e quer ser livre, não quer Deus, não quer regra, não quer nada disso, quer ser feliz, então o Senhor vai entregar as consequências dessa escolha. Então, há um tempo de juízo. A Bíblia deixa claro, Paulo fala em 2 Tessalonicenses, que Deus não destinou a igreja para a ira. A ira é a segunda metade da grande tribulação, então com certeza na segunda metade não é possível que haja a igreja ou ninguém aqui, né, da noiva, porque não faz sentido, não vão passar por isso. Durante a grande tribulação nós temos as 2 testemunhas pregando e não a igreja. No meio da grande tribulação o Senhor unge os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo para pregarem e não a igreja. E no mais eu ainda coloco que quando Deus coloca acerca de que assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Ló, vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Tanto Noé, ele foi preparado pela fé, ele foi avisado de tudo que ia acontecer, ele preparou a arca, ele levou todas as coisas, levou sua família, salvou todas as coisas, porque ele creu na palavra, se preparou para o dilúvio e ele não sofreu nada do dilúvio. Já Ló, que não estava preparado, então ele nem sabia o que estava acontecendo, Deus veio falar com Abraão e não com Ló. Ló não foi livrado pela fé, Ló foi livrado porque ele era justo. Ló perdeu todas as suas coisas que foram queimadas, as suas filhas foram apenas as únicas que ele conseguiu salvar da sua família. Os filhos morreram, os genros morreram, a esposa morreu. Ele saiu só com as 2 filhas e com a roupa do corpo. Não estava preparado, não estava atento, não prestou atenção, mas Noé sim. E Noé entra na galeria dos heróis da fé. Noé foi livrado pela fé, porque ele creu na palavra de Deus. Enoque está na sequência, já falei isso em outro vídeo, lá em Hebreus 11, 5, 6 e 7. Então, Enoque e Noé foram livrados pela fé. Então, livrados pela fé é uma chamada que nós encontramos na palavra. Em Lucas 21, 36, Jesus fala que vigiai e orai para seres achados dignos de escapar de todas estas coisas que virão. Então, uma proposta de sermos livrados de tudo, porque cremos na palavra do Senhor, porque vigiamos e oramos e entendemos que Ele vai cuidar de nós. Quando nós chegamos na igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver que porque você guardou a confissão, aí a igreja de Filadélfia vai ser livrada da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então existem textos que claramente nos permitem crer e entender que o Senhor vai tirar a sua noiva antes da grande tribulação. Eu sei que há alguns textos que falam também de um arrebatamento no meio da grande tribulação, ou uma possibilidade, ou uma figura, então eu também creio que pode ser, mas eu ainda creio que nós podemos ser livrados de todas as coisas, que o versículo é claro, a profecia é clara. Quanto a essa questão pré e mídia, a gente conversa num outro vídeo, porque é muito conteúdo para agora. O fato é que sim, eu creio que dá para sair antes, sim, eu creio que essa geração, então, ela vai passar provavelmente durante a grande tribulação, então será o fim de tudo. Então, se a gente volta para 48 e a gente faz uma contagem de tempo, a gente percebe que essas pessoas, essa geração, está chegando ao fim. E esse é um marcador de tempo muito importante para a gente entender o avançado da hora em que estamos e o quanto Jesus está às portas. Meu querido, minha querida,
Jesus está às portas, a gente pode esperar aí uma contagem de anos, mas veja, você e eu não podemos garantir que estaremos vivos amanhã. Muitos crentes ao redor do mundo já estão com o Senhor. O Senhor Jesus já voltou para buscá-los, mas porque eles morreram, porque eles partiram, estão com o Senhor agora. Eles fazem parte do grupo que vai ressuscitar primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu sempre brinco que meus pais foram muito precipitados, eles queriam muito ser ali os que vão ressuscitar primeiro, foram embora cedo demais, podiam estar aqui ainda, é uma brincadeira, mas eles já foram encontrar com o Senhor, eles amavam a vinda do Senhor, eles estudavam escatologia, eles conheciam, meu pai ensinava escatologia, mas eles já foram. Nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus, mas pessoas que eventualmente não vão passar por isso, já estão com o Senhor, nós temos que estar preparados para encontrar com Ele como se fosse hoje. Então não adianta a gente estudar escatologia tentando jogar para frente, jogar lá para diante, não é para agora, porque nós não garantimos que estaremos lá. Precisamos nos preparar, precisamos nos aprontar. O Senhor vem, o tempo se abrevia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Faça seus estudos, ore, vigie, obedeça as instruções do Senhor para estar pronto, qualquer que seja a agenda que Ele tem para você e para mim. Deus abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.